Efésios 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Então a gente já sabe que ele começa o livro de Efésios dedicando a alguém. Ele tá pregando para alguém. Para quem? Para os seguidores fiéis de Cristo Jesus, que são o quê? São a igreja, que igreja são pessoas, inclusive teve essa pergunta na caixinha, né? Igreja, hoje a gente acha que é templo, que é o lugar que você vai lá e vai frequentar, né? E encontrar outros crentes. Mas na verdade não, igreja na Bíblia são pessoas. Então quando ele fala, aqui até tá traduzido como povo santo, mas se você ver algumas outras traduções, já tá igreja de Éfeso. Então é o quê? O povo santo, né? Essa aqui é a nova visão transformadora, mas também tem aqui da King James e também peguei a mensagem pra gente dar uma comparação. Mas vou seguir por essa daqui porque acho que a visão tá bem, a compreensão tá melhor pra vocês. Então, ele já fala, povo santo em Éfeso. E aí já me perguntaram, o que é esse santo que a Bíblia fala? É o santo que os católicos adoram? Como é que é? O que é esse santo? Santos são os eleitos, né? O povo santo é o povo eleito do Pai. Então, aqui no caso, a igreja, o povo santo, os eleitos de Éfeso, que se reuniam em Éfeso. Que aqui ele fala de novo seguidores fiéis de Jesus Cristo, tá? Então, ó, pra você ver, só no 1 a gente já tem um monte de ensinamento aqui. Outra coisa é, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Então ele não é apóstolo de Cristo pela vontade dele. Ele é apóstolo e ele afirma isso sempre nas cartas dele, que ele é apóstolo pela vontade de Deus, né? Então se ele é apóstolo pela vontade de Deus, é a vontade de Deus que prevalece, e por isso ele foi predestinado a ser apóstolo, certo? E pregar aos gentios, enfim, que você já sabe. 2. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem a graça e paz. Sempre ele falava graça e paz, né? Sempre que ele começa as cartas. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios espirituais. Olha só que interessante. Todo louvor, ou seja, tudo que a gente pode adorar e louvar é a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Pai do Messias. Deus Pai e o Filho, que nos abençoou em Cristo, ou seja, a bênção que a gente recebeu é em Cristo, não é em nós mesmos. Então você não é abençoado porque você fez algo de bom. Você não é abençoado porque você tem boas obras. Você não é abençoado porque você anda na linha. Você é abençoado porque é em Cristo, né? Aqui, ó. Peraí. Em Cristo, o Pai nos abençoou em Cristo. Ou seja, a bênção, nossa bênção está nele. Através dele eu tenho a minha bênção, certo? E essa bênção é a salvação. E aí tá aqui, ele continua. Com todas as bênçãos espirituais. Então ele tá falando de vida terrena, ele não tá falando de prosperidade. Ele não tá falando, abençoado, você que tem dinheiro, tem uma mansão, você é abençoado por Deus. Então o pobre que é crente não tá abençoado, né? Quer dizer, é um equívoco. Então, quando a gente lê aqui, a gente tá vendo que ele tá falando de espiritual. As bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então, é isso que ele tá se referindo quando chama você de abençoado. Você teve a graça, você teve a bênção, que é a salvação no Messias. Não tem nada a ver com riqueza e pobreza terrena, tá? Nesse caso aqui. Continuando. 4, para quem chegou agora, Efésios 1, 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Veja só, olha aqui. Mesmo antes de criar o mundo, ou seja, antes de criar, não é nem antes de você existir. É antes de criar o mundo. Antes dele criar o mundo, dele pensar e falar, haja luz. Ele já tinha nos amado, e aqui você está falando nos amando, não é o mundo, igual lá em João, amou o mundo de tal maneira, ou seja, o mundo é todas as pessoas do mundo, não. Amou o mundo de tal maneira, amou a humanidade, amou o ser humano. Por isso que deu a salvação, porque se ele não amasse, ele podia deixar todo mundo para o lago de fogo. Mas ele amou. Quando ele está entregando essa carta ao povo santo, irrepreensível de Éfeso, ele está falando que amou ele, nos amou, nos. Quem que é nos? Nós aqui, ó. Eu e vocês que eu estou dando a carta. Não estou falando para o mundo inteiro. Até porque ele fala nas outras cartas que não é para o mundo inteiro. O próprio Messias fala, não estou orando pelo mundo, mas para aquele que tu me deste. Porque esse que tu me deste, não vou perder nenhum deles. É assim que está lá. Então, Deus nos amou. A nós ele não ama todo mundo. Ama nós, os eleitos, a igreja. E porque ele nos ama, ele nos escolheu. Escolheu a gente aqui. Em Cristo. Ou seja, eu escolho vocês e vocês estão salvos em Cristo. Por causa de Cristo vocês estão salvos. Porque ele continua falando. Escolheu em Cristo para quê?
para sermos santos e sem culpa diante dele. Percebe como que é claro aqui, quando a gente faz essa leitura responsiva aqui? Nos escolheu em Cristo, ou seja, escolheu para que a gente tivesse a salvação através de Cristo. Para sermos santos, ou seja, você não é santo porque você todo dia persevera, nossa, e ora, e vai para a igreja, para o templo, né? E faz todas as suas boas obras, né? Você não é santo por causa disso. Você é santo porque ele te escolheu em Messias. E aí você é santo. Você não é santo porque você não peca, porque você é o queridão, bonitão, o santo que tem que fazer lá, igual a questão católica. Você não é uma pessoa digna por si mesmo de ser santo. Mas ele escolheu alguns para serem santos perante Cristo, perante a salvação. E sem culpa diante dele. Sem culpa diante dele. Quando eu falo que eu escolhi pessoas que são santas e sem culpa diante dele, e que foi antes da criação do mundo, como é que tu consegue, meu irmão, achar ou pensar que porque você escorregou ontem, você perdeu sua salvação? Porque você morreu, acontecendo alguma coisa, se pulou do pré, você perdeu sua salvação? Não existe isso na Bíblia, isso é evangelho humanista. Porque quando ele escolhe a gente antes, quando ele bota a gente sem culpa, significa que a gente não tem mais a culpa perante o pecado. Então, essa santificação, essa justificação pela fé, que é o que a gente fala, é não ter culpa. Então, se você não é culpado, você não paga a pena. Então, se você não paga a pena, você não vai pro inferno. Você não vai, que o inferno é o lago de fogo que vai existir ainda. Então, não tem inferno pra você, não tem lago de fogo pra você, porque você é sem culpa. Tá? Efésios 1:5. Ele nos predestinou para si. Como é que não tem predestinação na Bíblia, gente? Da onde que o povo tira isso? Ah, Sueli, tem predestinação, mas a predestinação... Aí vem o humanista, né? A predestinação bíblica é baseada na presciência de Yahweh, né? De Deus. Porque daí, o que ele fez, Sueli? O humanista explicando a predestinação bíblica, porque ele lê isso aqui, não dá pra dizer. Fala assim, mas peraí, não tem predestinação bíblica? Por que tá escrito lá? Ele nos predestinou. Explica aí, ô humanista. O que você quer dizer com esse negócio de predestinou, então? Aí eles vão dizer assim pra você. A predestinação na Bíblia, Suelen, ela é baseada na presciência de Deus, porque Deus é presciente. Até aí, tudo bem. Agora vamos entender como é que ele explica essa presciência? Baseado na presciência de Deus. E a presciência de Deus, pra eles, é o seguinte, Deus estava lá pra criar o mundo. Aí ele tem que predestinar a galera. O que ele faz? Ele vai lá, olha no futuro, dá uma consultada no futuro. Ele abomina isso, mas ele faz, né? Ele consultou o futuro, ele é Deus, ele pode consultar o futuro, segundo o humanista. Ele vai lá, consulta o futuro, olha pra Suelen e fala assim, Suelen é uma boa pessoa, Suelen vai crer, ela vai crer, ela é boa, né? Ela vai escolher o bem. Então eu vou predestinar ela pra salvação. Peraí. Então essa predestinação não funciona, porque se ele tem que ver o que eu vou escolher para me predestinar, se eu já vou escolher, para que ele tem que me predestinar? Não faz sentido, isso não é predestinação bíblica, né? Isso é a justificativa errada aí do evangelho humanista. Para poder justificar, porque tem a palavra predestinou e ninguém sabe explicar por que predestinou. Percebe? Então, continuando. Esse é o pensamento correto. Então, tem predestinação. Se você pode negar, pode falar que é baseado na presciência. E Deus é presciente. O que significa ser presciente? Tá, então, Sueli, então você está dizendo que não existe presciência? Não, existe. O que é ser presciente? Ser presciente é saber das coisas antes dela acontecer. Então, esse é uma das características e atributos de Deus. Ele sabe das coisas antes dela acontecer. Mas ele sabe das coisas antes delas acontecerem porque ele consultou e viu, ou porque ele sabe porque ele criou? Porque assim, se eu criei, por exemplo, essa garrafa aqui, eu sei que ela é rosa, eu sei o formato dela. Se alguém me perguntar, Suelen, como é que é essa garrafa que vai ser criada no futuro? Pô, se eu criei a garrafa, eu já vou te dizer pra você como que ela é, porque eu criei, não preciso ir lá no futuro, deixa eu ver como é que é a garrafa. Porque se eu tô indo lá consultar o futuro pra ver como é que é a garrafa, alguém criou a garrafa, então logo eu preciso consultar. Se você afirma isso, você tá dizendo que quem cria a história é o homem. Evangelho humanista detectado. Porque daí, se o homem que tá escrevendo a história, que tá criando a história, Deus tá só narrando. E Deus soberano é narrador de histórias? É contador de histórias? Ou ele é criador de histórias? Ele é o protagonista da história. Tudo acontece pela vontade dele, né? Então,
Não existe isso, pessoal. Beleza? Então vamos lá. 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar, que é interessante, como filhos por meio de Jesus Cristo, tá? Aqui você já mata aquela conversa de semente da serpente. Por quê? Quando a gente fala que Yahweh nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo, você consegue perceber aqui que os filhos, eles não são filhos literais, no sentido de nascemos, né? Nascemos ali das entranhas de Yahweh, né? São filhos espirituais. Porque tudo que Yahweh faz e o propósito dele é espiritual. Então, se ele nos adotou como filhos por meio do Messias, então passamos a ser filhos dele, espirituais, porque o Messias morreu e nos deu essa oportunidade, ou melhor, nos garantiu a salvação através dali. Porque não é uma oportunidade, tu pode aceitar ou não, não. Ele garantiu a nossa salvação. Quando você fala em semente da serpente, você está dizendo que existem duas sementes literais rolando no mundo aí. Ou seja, uma galera é filho da serpente, né? Filho da serpente, por quê? Porque Eva fez um trem lá no Éden com a serpente, travestida de anjo, de qualquer coisa, né? E aí o Adão foi traído, né? Porque a Eva pegou e fez as coisas com a serpente. E aí depois, isso é o semente da serpente, heresia, né? Aí depois o Adão foi lá, ficou chateado, aceitou a Eva mesmo assim, né? E aí fez o trem com ela, aí gerou filhos e tal. Então, segundo a semente da serpente, os filhos são literais, são duas sementes literais rolando aí no mundo, e tem o mal e o bem, e as gerações ficam brigando. Como se tivessem vindo de uma semente literal, ou seja, uma união sexual entre Eva e a serpente lá, né? Que na verdade, segundo eles, é sentido literal, não era uma serpente e tal, aquela história toda que vocês já sabem. Então, quando a Bíblia fala em filhos, quando a Bíblia fala nesse tipo de coisa, ela tá falando de filhos espirituais. Tanto que ela fala, vocês são filhos do diabo. Quem que é o filho do diabo? Aquele que faz a vontade do diabo, aquele que anda errado. Então, filhos do diabo. Não é filhos porque nasceram do diabo. Então, esquece o negócio de semente de serpente, tá? Beleza. Continuando. Nos predestinou para si, número 5, para nos adotar como os filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Não é conforme você, não é conforme ele viu que eu ia crer, não é conforme a minha decisão, não é conforme eu escolho Deus. É conforme o propósito da sua boa vontade, o bom propósito. Então, é tudo por propósito de Deus, é tudo por decreto de Deus. Os decretos de Deus, a vontade dele, o propósito dele existe, por isso que ele predestina, e porque ele predestina, tudo acontece. Se não fossem os decretos de Deus, e eu vou fazer um estudo só sobre os decretos de Deus para vocês, nada existiria. Porque nada pode existir sem que ele decrete. Nada que tenha vida, que tenha fôlego, pode existir sem que ele decrete. Você não pode fazer o que você faz sem que ele decrete. Você não pode sair e fugir da vontade de Deus. Então, tudo que você vive, tudo que você está passando é da vontade de Deus, seja isso bom ou ruim. Qual é a dificuldade de aceitar isso? Só porque é mal? Porque são coisas ruins? Porque a gente acha que porque a gente é eleito a gente vai ser bem tratado? Quer dizer, o mundo é mal, o mal existe, as coisas acontecem, Deus criou as coisas porque eu sou eleito, eu vou ser o alecrim dourado e não vou sofrer nenhum mal. Errado, isso não é evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Você acha o quê? Que esse texto, no mundo tereis aflições, foi pra quem? Foi pra ímpio? Não, porque o ímpio é a única coisa que não tem aflição aqui nesse mundo, né? Porque ímpio, o que mais faz é ganhar dinheiro, é ter tudo que quer, às vezes nem doença tem. O outro lá pega câncer e se cura com mais de 70 anos lá. Você sabe o que eu tô falando? Então, tipo assim, é só o crente que sofre. Se tem uma pessoa que sofre nesse mundo, é o crente. E eu não tô falando de, o crente, todo crente é pobrezinho, coitado. Não, tem crente que tem dinheiro, tem crente que tem grana. Eu não tô falando disso. Isso não diz quem é crente e quem não é. O sofrimento humano é a questão que está ligada simplesmente ao prazer terreno, ao sofrimento terreno das coisas que são apego terreno. E o eleito, ele não tem isso. Ele pelo contrário, ele até fica feliz em algumas coisas, porque ninguém é bobo, você tá ali, você tem uma casa bonita, você tá feliz nisso, porque você tem que viver, você é um ser humano, você tem que dar coisa boa pra tua família. Mas você não tem prazer nisso no sentido de você não repousa o seu espírito nisso. Porque pra você o que mais importante é o céu, é o Messias, é o reino. Se você pudesse abandonar tudo isso daqui e estar no reino, você faria. Agora, se eu falo isso pra você e causa uma angústia, tipo, nossa, será que eu quero estar no reino? Ou será que eu gosto muito da minha vida terrena aqui, que quero que, sei lá, Messias demore um pouquinho mais pra voltar?
Reflita sobre isso. Se pensar na volta do Messias te causa angústia, e agora eu não estou falando de apocalipse, estou falando de angústia no sentido de cessar a sua vida terrena, cuidado. Porque provavelmente você está tão apegado à sua vida terrena, aos seus prazeres materiais, suas coisas, suas conquistas, que você não quer abrir mão disso. Então, você está sendo uma pessoa mais carnal do que espiritual. Pensem nisso, tá? Continuando. 6. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ou seja, Deus assim o fez. Por que ele fez tudo isso que ele fez? Por que ele predestinou? Por que ele criou o mundo? Por que ele deu o Messias? Por causa do louvor da sua graça gloriosa, porque ele quer manifestar os atributos dele, ele quer ser um Deus conhecido. Você não é o centro do universo. Você, humano, não é o centro das atenções. Você não é o espelho raro, ouro de Ofir do Pai. É o Messias que é. Tudo que existe é pro Messias. A história não tá ligada com a queda. A queda é o start da história. A história, o protagonismo da história está na graça, está na morte, está no Messias, está no madeiro, está na cruz, né? Então, não tem essa de, o Judas entregou Jesus. Se ele tivesse entregado, Jesus estava... Não, era assim que era para acontecer, assim que foi profetizado, era para ser concretizado. Quando você fala, coitadinho de Jesus, né, morreu na cruz e tal, o Judas, nossa, aquele cara entregou... Você não tá entendendo nada do evangelho. Ainda bem que ele entregou, ainda bem que ele cumpriu. Porque o que Satanás fez foi tentar fazer ele não cumprir, para que o plano tivesse sido frustrado. Mas ele não conseguia, óbvio. Isso é só, né? Aquela história terrena, né? Então, quando você começa a olhar para a história como é tudo a vontade de Deus, é tudo da forma com que ele criou, pra graça, pro propósito dele, você não é o centro do universo, você não é o protagonista do universo, Deus não tá te implorando, me escolha, me aceita, eu tô aqui implorando pra você me amar e você não me ama, ser humano. Ele não tá fazendo isso. Quem tem que implorar o amor dele é você e não ele. Você tem que implorar, Deus me salva, Deus tenha misericórdia da minha vida, é você que tem que implorar isso. Você é criatura, ele é criador, se coloca no seu lugar. Esse é o evangelho verdadeiro, meus irmãos. Então ele derramou essa graça sobre nós no Filho. E é por isso que o Filho morreu, porque o Filho, a igreja, as pessoas são presentes, os eleitos são presentes para o Filho. 7. Ele é tão rico em graça que... Olha isso, gente. Não, por favor, gente. Não, eu vou até arrumar na cadeira aqui, ó. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Gente, vocês estão entendendo que isso aqui foi antes da fundação do mundo? E está dizendo que ele comprou, ele pagou o preço da liberdade. Ou seja, tinha uma dívida. O ser humano pecou. Tinha uma dívida, alguém precisa pagar. Ué, como é que vai fazer? Tem que pagar. E aí ele fez o quê? Tá bom, vou comprar a dívida de vocês, que vocês cometeram o pecado, vocês precisam ir pro lago de fogo, mas eu vou escolher alguns aqui, vou dar de presente pro meu filho, né? Por isso eu vou matar meu filho, porque ele morra pra ele ter merecimento perante a igreja, porque a Bíblia fala que o Messias, ele foi cordeiro puro, imolado, tudo perfeito, a oferta perfeita, sacrifício perfeito, sofreu todas as nossas iniquidades no madeiro, por isso que aconteceu a questão dele transpirar sangue, o pai se retirou dele para que ele morresse, porque senão ele não morreria, porque o espírito do pai habitava nele, estava ali promovendo tudo. Então foi um trem assim, difícil. Isso foi uma dívida que estava sendo paga, certo? Para que o quê? Para que nós, os que são escolhidos, tivessem direito à salvação, porque por contrário, todo mundo estava preso, escravo do pecado. Ele fala, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados. Então, quando ele compra nossa liberdade no madeiro, com o sangue do filho, imagina só, você tem um filho aí, vamos tentar se colocar no lugar de Arron, você tem um filho. Imagina só, você oferecer o seu filho em sacrifício por outras pessoas. Tu ia querer dar o seu filho em sacrifício? Você imagina só como é que foi grande o amor de Deus para com a sua criação, que ele pegou o seu filho unigênito e entregou em sacrifício para salvar alguns? Para pensar nisso. Sueli, mas aí ele escreveu a história inteira
Por que que ele foi então e deu filho e tal? Não precisava de nada disso, não precisava. E como é que ele ia demonstrar misericórdia? Porque a história gira em torno de Yahweh. Ele quer se fazer ser um Deus conhecido. E pra gente se fazer um Deus conhecido, eu preciso mostrar todos os atributos dele. Os atributos têm vários atributos. Amor, paz, justiça, ira, misericórdia. Como é que eu vou mostrar para as pessoas que eu sou um Deus misericordioso se eu não tiver misericórdia? E como é que eu vou conseguir executar a minha misericórdia se ninguém tiver necessidade da minha misericórdia? Então, eu preciso que alguém necessite da minha misericórdia para que eu possa salvar essa pessoa. Então, a preço de sangue, tudo isso aconteceu. E os nossos pecados foram perdoados. Mas ele fala aqui, antes da fundação do mundo, né? No início da criação das coisas. Ninguém tinha pecado ainda, você nem tinha nascido, eu também não. Então ele fala que ele já perdoou nossos pecados, e aí? Então quer dizer que antes de eu nascer, tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou viver, já está tudo escrito, definido e perdoado? Sim, exatamente. Essa é a graça, meus irmãos. Parabéns, vocês entenderam a graça. Percebe? Como que é totalmente diferente do evangelho humanista? Continuando. 8. Generosamente derramou a sua graça, generosamente, ou seja, generosa, ele está dando por generosidade. Derramou sua graça sobre nós. E com ela, toda a sabedoria e todo o entendimento. Percebam aqui a revelação. Se ele generosamente derramou a sua graça sobre nós, e junto com essa graça vem sabedoria e entendimento, isso só pertence aos eleitos. Sabedoria, entendimento é uma revelação do Espírito Santo da palavra. E quando eu falo revelação aqui, eu não tô falando daquele negócio que a gente vê nas igrejas. Ai, olha, alô? Oi? Tem uma pessoa aí da sua casa que é a Suelen? Suelen? Então, é o seguinte, eu sou o fulaninho lá da igreja X lá, e eu tava dormindo ontem, eu tive um sonho, eu preciso te falar uma coisa, você é a Suelen, né? Então, é assim, ó, eu tenho que te dizer que o pai mandou te dizer que vai acontecer isso e isso na sua vida. E quando acontecer isso na sua vida, você tem que fazer isso, tá bom? Beleza, tranquilo. Falou então, é a Suelen, né? Então tá bom. Isso não é revelação bíblica, tá? Isso é revelação de qualquer outro Deus, mas não é da Bíblia, certo? Então a revelação bíblica é a palavra, porque a revelação vem através do Espírito, e o Espírito conduziu os profetas para escrever a Bíblia. E aí você me pergunta, Suelen, existem profetas nos dias de hoje? Peraí, o que é um profeta? Porque o que a Bíblia apresenta para nós que é profeta? Por que existiam profetas naquela época? Porque a Bíblia precisava ser escrita. Então, Deus mandava anjos, mandava pessoas para serem profetas. Ele escolhia pessoas para esta finalidade, porque precisava seu evangelho ser revelado. Então, essa é a revelação. Tanto é que Apocalipse chama revelação, né? Então, a Bíblia completa, né? A Bíblia, o livro Bíblia, que é as escrituras que foram lá, os pergaminhos juntados e decidiu que era a Bíblia e tal. Ela é um livro inspirado por Deus. E essa inspiração que veio através de profetas, enfim. Aí veio o sonho, veio tudo que podia vir. Porque existia um propósito, existe uma história, existe uma timeline, que eu sempre falo. Sueli, existe profeta nos dias de hoje? Se isso é profecia, a profecia já foi revelada, tá tudo ok? Pra que eu tenho um profeta no dia de hoje? Pra revelar o quê? A sua vida alheia? Desculpa, isso não é profecia, isso é adivinhação. E a Bíblia fala disso porque já existia isso naquela época. Os profetas de Baal, tá? Então, quando a pessoa te ligar, quiser falar uma coisa, não te conhece, ela tá revelando, ela tá fazendo adivinhação do teu futuro. Agora, essa pessoa sabe do que ela tá fazendo? Eu não conheço todas as pessoas do mundo, eu não conheço a intenção do coração de todas as pessoas do mundo pra dizer, ó, esse aqui tá bem intencionado, esse aqui tá mal intencionado. O que eu sei é que os demônios, eles atuam em todas as pessoas, inclusive nos eleitos, por causa das brechas. E sim, as pessoas podem achar que estão falando através do Espírito Santo, mas não estão falando através do Espírito Santo. Elas estão fazendo revelações de qualquer origem, menos de Espírito Santo, porque os demônios conhecem a timeline. Eles não podem alterar o futuro, mas eles conhecem a timeline. E quando eles fazem uma profecia e acontece, aí eles, nossa, velho, mas ele revelou, aconteceu. Aí o demônio também sabe das coisas, sabe da timeline. Ué, só porque revelou, aconteceu, é verdade? Sendo que a Bíblia fala que as revelações dos profetas eram sempre duas testemunhas, tem toda uma dissertação sobre o que eram as profecias sobre os profetas. Aí tu vai nessas igrejas aí
e vai falar isso, aí a pessoa... Quer dizer, aí tu vira um crente, que é igual crente dos astros, crente noveirista. Porque o noveirista é assim, ele vai fazer uma decisão no futuro, para alguma coisa que ele tem que tomar, ele vai consultar os astros, ele vai ver lá se tá no Mercúrio retrógrado, ele vai pegar um pouco da verdade e vai guiar a vida dele consultando os astros. Ou consultando, sei lá, os deuses hindus, fazendo um yoga, qualquer coisa. Consultando os espíritos de luz, os seres de luz, vai lá no centro espírita, vai lá nos Exu da vida. Então, assim, essa é a questão. As pessoas usam tudo para conhecer o futuro. Porque o ser humano ama saber do futuro. O ser humano ama ter conhecimento. Aí isso aconteceu, não é, gente? Qual que foi a negociação lá? Conhecimento do bem e do mal. Então, desde quando o mundo é mundo, o conhecimento ele é desejável. Agora, qual é o tipo de conhecimento que tu está buscando, meu irmão? Conhecimento sobre tua vida terrena, sobre teu futuro? Ou conhecimento sobre Deus? Porque o conhecimento sobre Deus está na Bíblia. E o conhecimento sobre o seu futuro está na boca das pessoas. Então, Deus pode falar com você hoje em dia? Pode. Se você orar na sua casa lá, sem falar nada no seu cérebro, conversar com Deus, ele te dá um sonho para você fizer sentido, e você achar que tem que tomar uma decisão, amém. Agora, Deus não vai mandar uma pessoa, né, um revelador de sonhos para você, para poder decidir se você compra uma casa, se você casa, se você não casa, se você vai ter filho, se você não vai. Se o seu filho fosse o Messias que viesse vir no mundo, valeria a pena, então, o Deus mandar um anjo e falar, olha só, teu filho vai ser o Salvador, que nem aconteceu com Maria. Mas teu filho não tem propósito para isso. Entende? Continuando. Você viu, um versículo, olha o tanto de assunto que a gente pode extrair. Esse estudo é muito bom. Esse tipo de estudo aqui. É assim que se estuda a Bíblia. Não é sentando no templo religioso e ouvindo o pastor falar um monte de coisa que você não entende nada. Quer dizer, ele vai pregar a doutrina religiosa dele, que é aquele crê, porque ele não pode falar nada que seja diferente daquilo que ele ensina ali, né? Tipo assim, ele pode até acreditar em algo diferente, mas ele não pode falar no púlpito. Ai dele se ele botar uma opinião dele ali e falar no púlpito. Então, estudar a Bíblia é isso aqui, ó. Você pegar a Bíblia e meditar. Isso é a meditação que a Bíblia fala. Ai, sério, mas a Bíblia manda meditar. Não posso fazer o yogazinho e ficar lá esvaziadamente? Não. Essa meditação é a meditação da nova era, a meditação passiva. A meditação que a Bíblia fala é ativa, é a meditação na palavra, no conhecimento, é de olho aberto, é lendo, é ouvindo, é refletindo. Isso é a meditação do crente, a verdadeira meditação, tá? Então, continuando. Agora, aí vamos lá, né? Então ele dá sabedoria e entendimento. 9. Agora, Efésios 1:9, para quem entrou agora. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Lembra quando a gente fala assim, tem a vontade revelada, né? E tem a vontade secreta. Tem a vontade de Deus, né? Que é a vontade decretiva, né? Que às vezes, ela é também secreta. E tem a vontade revelada, que nunca vai ser secreta. O que é a vontade revelada de Deus? Que é essa que o homem quebra. E tá tudo bem, porque Deus sabe disso e é assim que é pra acontecer. Que ele fala que colocou todo mundo debaixo da desobediência pra poder ninguém ser desculpado. É a lei, as coisas. Porque se essa vontade, é a vontade do Pai, tá escrito ali, não é pra gente fazer um monte de coisa que a gente faz. Se essa vontade revelada fosse uma vontade que a gente não pudesse quebrar, não existiria depravação total, você conseguiria não pecar, você teria o livre-arbítrio. Mas a Bíblia fala que a gente quebra o tempo inteiro. Lembra daquele texto? Quantas vezes eu tentei ajuntar vocês, Israel, como as galinhas que juntam seus pintinhos e não quiser. Tudo isso é a depravação do homem que está em rebelião contra Deus. Então, o nosso ser, a nossa alma está em rebelião contra Deus. Então, a vontade dele é quebrada. Foi quebrada desde o Éden. Então, a criatura homem quebra a vontade revelada de Deus. Porém, existe a outra vontade, que é a vontade secreta, que é isso aqui, ó. Revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é cumprimento. Então, toda vez que você vai ver uma questão de vontade secreta, de vontade decretiva, e depois a gente vai fazer um post só sobre isso, que essa vontade é um decreto, tipo, por exemplo, Jonas falou, você vai lá pregar, Jonas. Não quero não e tal, não sei o que, tá quebrando, é a depravação total. Esse é o melhor exemplo para você entender vontade decretiva e vontade revelada. A vontade revelada é o seguinte, Jonas, vai pregar. Deus tá falando, vontade revelada. O que Jonas faz? Tô cansado, não vou dormir, vou assistir Netflix, tô de boa, não vou pregar em Nínive não, tô suave aqui. Vou zerar esse seriado aqui, depois eu vou, ou uma hora eu vou, ou eu não vou. Isso aí é a alma do homem, que tá em rebelião contra Deus. Deus manda, o homem não obedece. Beleza. Mas a vontade de Deus é que ele vá pregar lá, você vai pregar, não tem essa, meu filho. Tô te falando, você não quer, tá bom, mas não tá bom.
Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim? Então, você vai lá, Jonas, você não vai? Então tá bom, você não vai, né? Mas você sabe que você tem que ir, você sabe que esse é o propósito do meu coração. Tem uma vontade aqui, um propósito secreto em cima disso. Então eu preciso que você vá lá pregar. Mas você não quer ir? Então tá bom, vamos lá. Joga lá dentro da barriga do peixe. Eu vou botar você pra refletir, vou botar você no cantinho do castigo ali. Botou lá na barriga do peixe e tal. Jonas chega lá e entende a pequenez dele, entende tudo, entende a rebelião do coração dele, implora pra não morrer. Aí o pai fala, entendeu, agora quem é que manda, né? Então tá bom, cospe aí, peixe. Peixe cospe. Pronto, Jonas vai lá e vai pregar. Então, a vontade do pai, o propósito dele era que ele fosse. Então ele vai acontecer tudo e acabou. Você querendo ou não, vai acontecer. Só que de primeira coisa ele fala, não quero ir não. Não quero não, tô de boa, tô suavão aqui. Tá entendendo? Então é isso. Então, por isso que vocês falam assim, então Deus não pode frustrar os planos, mas o homem quebra a lei, justamente. Tem o plano, que são os propósitos eternos, não é cronológico. Os propósitos do pai não são cronológicos, é por isso que você vê na timeline o homem executando, o homem pecando, o homem caindo. Davi faz uma besteira, depois volta e acerta. E aí vai lá, cata a mulher do amigo, manda o amigo pra morrer. Quer dizer, Davi era um homem segundo o coração de Deus e faz tudo isso. Aí você, crente humanista, começa a ler a Bíblia, não faz sentido nenhum. Aí o que você faz? Então perde o interesse. Vou ler mais a Bíblia não faz sentido não. Eu leio isso aqui, parece que tudo bonitinho, tudo... Aí eu vejo uns negócios aqui, isso aqui a gente não... Deixa eu falar, vamos pegar só a parte boa da Bíblia. Café amargo eu não quero, que é só o chantillyzinho. Vou só pegar a parte do chantilly. Não vai entender a Bíblia, não vai entender a verdade, não vai ter vontade de estudar a Bíblia. Não adianta, não vai ter vontade. Vai dar sono, vai dar cansaço, tá cheio de brecha na vida, vai entender nada. Tudo vai ser mais legal do que estudar a Bíblia. Por quê? Porque se você não tem um modelo correto de entender a Bíblia não faz sentido. É só um livro com historinhas ultrapassadas, como as pessoas dizem, e de nada, certo? Continuando. 10. E o plano é esse. O plano revelou, né? Não foi que a gente revelou? Revelou a vontade secreta, Cristo, cumprimento do seu bom propósito. Um bom propósito, tá? Esse é o cumprimento do plano inteiro, salvação. E o plano é esse. Efésios 1:10. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Então, no tempo dele, na hora que acontecer, ele vai botar tudo sob a autoridade de Cristo. Porque, por enquanto, tá na autoridade de Satanás. Tá governando o mundo, né? Os príncipes da potestade do ar, né? Dos demônios, tudo. Tá no governo. É o propósito, é o plano. Início, meio e fim. Mas, no tempo certo, depois da plenitude dos gentios, chegar a chuva serôdia, quando vai pro Apocalipse e tal, acabando tudo, destrói tudo, faz de novo. Só que agora faz zero, sem mal. Não vai ter mais ponto pro mal. Porque como que eu vou entender o quanto o bem é bom se às vezes eu não entender o quanto que o mal é mal? Então, essa dualidade, de certa forma, na vida, ela traz um conhecimento prático que o homem precisa para que ele entenda tudo. Será que Adão e Eva sabia que eles eram muito bem tratados, que eles estavam no paraíso? Porque eles só tinham aquilo de percepção, de experiência. Eles não tinham, sabiam o que era mal, o que era ruim. Então, isso só eram bem tratados. Se você só trata seu filho bem, você nunca fala um não pra ele nunca se machuca, ele nunca se frustra. Ele não sabe o que é o mal. Ele vai chegar no mundo, as pessoas vão esculachar ele, porque ele não entendeu dentro de casa o que é bom e o que é ruim. Ele não teve o conceito de bem e mal. Ele não entendeu o que é certo e o que é errado. Ele não entendeu que se ele fizer uma coisa errada, vai ter consequências. E as consequências são não brincar, não fazer o que quer fazer. Não é. A vida não é assim. Você não tá no controle da sua vida. Você já, mesmo você sendo pai e mãe, você tendo um filho, quando a gente nasce, já não tá no controle da vida prática. Que dirá espiritual, né? Que dirá espiritual. 11. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. O que é herdeiro, gente? Vocês estão aí, vocês têm família e tal, um pai de vocês morre, o que vocês herdam? Os bens materiais. Tudo que tá ali, você vai dividir entre os irmãos, né? Dependendo da questão do usufruto. Então, ser herdeiro de alguém é receber algo que você não fez nada para obter. Alguém fez. Alguém fez. Alguém foi lá, trabalhou duro, construiu posses e morreu. A morte não leva nada pro túmulo. Ficou para quem? Para os herdeiros. Então, os herdeiros recebem coisas
que não fizeram nada para receber, simplesmente nasceram. Veja só a revelação. Então, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Por qual motivo? Pois ele... Aqui, ó. A chave do negócio tá aqui no Efésios 1:11. Certo? Pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz tudo que ocorra conforme a sua vontade. Isso aqui é um hino. Isso aqui é um hino. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e ele faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade, que é eterna. Aí tu me diz, eu tô sofrendo, é o diabo, é o devorador. O devorador tá por aí, tá o derredor aí, acabando com todo mundo. Vocês dão muito poder a Satanás. Vocês colocam Satanás como um Deus em oposição. Forte, porque se o Deus soberano não consegue parar Satanás, Satanás deve ser mais forte que Deus, então. Isso é o evangelho humanista. Tem evangelho humanista aqui? Não conheço, tá? E não tô nem com o livro de Romanos, que o pessoal fala assim, já tem predestinação Romanos, tá? Eu tomo em Efésios. E posso em Gálatas também, em Colossenses, né? Vamos lá. Continuando. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Então, qual era o propósito de Deus? Vou até tomar uma água. O pessoal tá chegando agora aí, tá falando que não recebeu notificação. Eu tô boicotada aqui nesse Instagram. Eu já falei, ative a notificação aí, porque depender do Instagram entregar alguma coisa, vai entregar nada. Ative a notificação do perfil. O propósito de Deus, então, era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, mas peraí, a gente nem existia. Pois bem, tudo na eternidade. Tudo foi feito antes de você existir, tá? Então você já confiou lá atrás. Louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Entendeu por que você é eleito? Quando você receber a graça, você não tem outra escolha a não ser louvar a Deus e dar glória a Ele. Você entendeu por que você, quando você decide pecar, você se acaba, você fica arrependido, você fica mal, você sofre? Porque isso não é louvar a Deus. Você tem que louvar a Deus com a sua vida. Então você é obrigado a fazer isso no seu ser. E quando a sua rebelião pela depravação total faz com que você cometa algum pecado, você vai lá pro fundo do poço. O ímpio não, o ímpio fica lá deleitando, comete mais pecado, é tudo maravilhoso para ele. Mas o eleito, nossa, ele se consome. Nossa, ele fica mal. Porque o propósito de Deus para nós é a gente louvar a Deus e lhe dar glória. Então ele vai garantir que você, em algum período da sua vida, louve a Deus e dê glória. Então se você é uma pessoa que é vaso de ira ainda, não foi renovado, não foi remoldado, tá fazendo um monte de besteira, se você for um eleito, você vai ser remoldado do Espírito e você vai andar na salvação, você vai andar na linha, meu filho. Não tem como. E andar na linha não significa que eu sou perfeitão, eu sou incrível. Sou o crente mais maravilhoso do mundo. Sou o alecrim crente. Crente é do alecrim. Não é alecrim dourado? Crente dourado do alecrim. Não é por causa de você. Porque ele garante isso, tá? 13. Agora, vocês também ouviram a verdade. As boas novas da salvação. Olha que interessante. Essa palavra boas novas... No hebraico lá, tem uma outra palavra lá, que aí você vai ver com Eric, o que eu entendo de português, de um monte de coisa aqui. As boas novas não são velhas novas, porque as velhas novas é a antiga aliança. As boas novas são coisas novas, uma informação nova, uma coisa muito boa, nova. Então, trazer umas boas novas, uma notícia nova, significa trazer uma informação nova, certo? Beleza. Sobre o quê? Sobre a salvação. Então, antes da salvação, era das velhas novas. O que era? A salvação se dava lá, tinha a lei. Se você caísse, você era apedrejado. Se você era adulterado, você morria. E tava tudo bem. Era pra apedrejar, era pra matar os idólatras. Isso era a lei, tá? A lei servia para condenar o homem. Pra mostrar pro homem, pra falar assim, escuta, acorda, tu não merece nada. Tá vendo aqui essa lei? Tu não consegue cumprir. Quando eu falo lei, eu tô falando de 10 mandamentos só. Os 10 mandamentos é um resumo de 613 leis. Tipo assim, tem uma lei tudo detalhada. Não é pra roubar a galinha do vizinho, não é pra poder pegar a mulher, olhar pra ela, fazer isso com ela. Aí lá no resumo tá lá, não matarás, não
não assassinarás, no caso. Não roubarás, não cobiçarás. Então, os 10 são um resumo prático das 613. A 613 é no detalhe, que você não pode fazer. Não é pra roubar a galinha do vizinho quando ela estiver lá e tal. E aí não é pra roubar, só isso. Então, quando você pega 613 leis e vai ler, ninguém cumpre aquilo, gente. Então, se a salvação dependesse daquelas velhas novas, acabou o mundo. Ninguém tava, só o povo lá tava salvo. E olha lá, tava salvo porque fazia sacrifício, queimava, fazia o sacrifício da manhã, a oração e tudo, uma série de ordenanças que não existe mais. Porque estamos nas boas novas sobre a salvação. Então, tudo aquilo tinha a ver com salvação. Então, eram as velhas novas. E as boas novas hoje, a salvação, elas são diferentes. E aí, vamos lá. E quando creram em Cristo, ou seja, a partir do momento que você recebe a informação, você crê de todo o coração, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, Ele prometeu lá atrás, que ia dar o filho e tal. Se consumou. Quando a pessoa crê, Ele pega um selinho, bota em você. Esse aqui tá separado, selado. Agora eu vou mexer isso aqui só no reino. Da onde que você tira que você tá fazendo alguma coisa aí, pronto, escorregou, morreu. Ai, meu Deus, não pedi perdão pro padre, não me confessei, não tô salvo, perdi minha salvação. Morri em pecado, lascou. Uai, esse selo aqui? Esse selo aqui não vale de nada? Não vale de nada, não? É só, vale até a página 10. Você é selado até a página 10. Ele bota um selo, na hora que você vai morrer, você morreu fazendo alguma coisa meio errada. Ah, peraí, só te arrancar esse selinho. Tira o selinho aí pra mim. Dá o selinho que eu vou passar pra outro. Perdeu, dá o selinho. Perdeu, amigo. Acabou, já era. Que brisa, gente. 14. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Então ele vai resgatar. O Espírito é a garantia da nossa herança. Gente, o que é garantia? Quando você faz a garantia de um trem, tá garantido. Quando você tem um carro, você faz um seguro daquele carro, né? Você tá botando seguro. Se quebrar, se roubar, você vai receber o bem de volta. Uma garantia. Vai fazer um financiamento, a garantia estendida. Você vai comprar uma geladeira, você faz a garantia estendida lá na Casas Bahia, lá, e paga. O que é? Mais tempo de garantia. Se der problema, eu te dou uma nova. A garantia da tua herança é o Espírito que habita em você, habita em todos os eleitos. Até o dia, então você vai ficar garantido até o dia que Deus vai te resgatar como sua propriedade. Para louvar a glória dele, não é para louvar você. 15. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte. Olha lá de novo. Desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo mundo, seu amor por todo mundo, ama todo mundo. Não, de seu amor pelo povo santo em toda parte. Imprime isso aqui, gente, bota na geladeira. Não ama todo mundo. Ama os eleitos. Ama os que foram chamados segundo o seu propósito. E amor não significa dar tudo de bom. Eu amo você, eu vou dar tudo que eu tenho pra você. Não, amor é correção. Amor bíblico é correção. É deixar sofrer pra aprender. Isso é amor bíblico. Porque é o que a gente faz aqui nesse mundo, é sofrer. Desculpa, o sofrimento é todo dia aqui, desculpa. E se você tem fé, você é um eleito, você crê na verdade, você tá sofrendo, então que amor é esse que o mundo prega, que é o amor libertino? Isso não é amor bíblico. E o amor dele é pelo povo santo que tá em toda parte. Ele tá falando pra igreja de Éfeso aqui. Ele tá falando de toda parte, o santo de toda parte. Não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações, né? Paulo falando. Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual, entendimento para que cresçam no conhecimento dele. O que você, irmão, tá fazendo em conhecimento de nova era? O que você, irmão, tá fazendo lendo carta? Por que você tá indo lá consultar o futuro com os adivinhos? Por que tá indo lá no médico perguntar pra pessoa que morreu o que você tem que fazer? Paulo tá falando que tá pedindo para que a igreja tenha sabedoria espiritual. Não é sabedoria terrena. A sabedoria espiritual pro mundo é loucura. Não tá falando que você tem um monte de diploma. Claro que você tem que estudar, você tem que ter sua vida, você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro para sustentar sua família. É sua obrigação. Agora, ele não tá falando disso. Ele não tá dizendo que você tem que ter sabedoria, ser uma pessoa super erudita na vida e tal. Não, ele tá pedindo que você tenha sabedoria espiritual.
entendimento, para você crescer no conhecimento sobre Deus. Agora que eu vou fazer um adendo bem bonito aqui, tá? O conhecimento que a gente tem que ter sobre Deus. Essa é a tua prioridade na vida. Agora, o autoconhecimento. Escuta bem o que eu tô falando. Temperamento, camadas, personalidade. O autoconhecimento, ele só é aplicável, justo e bom quando ele te aproxima da essência que Deus colocou em você. Conseguiu entender? Quando você estuda o seu temperamento, a sua personalidade, com a intenção de servir ao próximo, ajudar as suas relações, desenvolvimento pessoal, para que a graça de Deus seja transmitida através dos frutos do Espírito, ou seja, você se aperfeiçoa no autoconhecimento, para que você veja como você é podre, para que você perceba como que você é mau, e como que a graça precisa abundar na sua vida, para que você transmita para o seu próximo o bem. Então cuidado, porque o autoconhecimento ele pode te levar para uma adoração de si mesmo. Mas, quando ele é bem aplicado, ele vai te levar cada vez mais para o conhecimento de Deus. E não é porque você é um semideus, não é porque você tem Deus dentro de você. Não é por isso, como os pagãos falam. Mas porque quando você faz isso, você serve melhor ao próximo, você ajuda melhor ao próximo. E nisso você é melhor na sociedade. Você consegue ser mais útil. E o amor, ele tá na utilidade, ele tá no sacrifício que você faz pelo próximo. Às vezes até em detrimento de você. Em detrimento da sua imagem. As pessoas vão te julgar e você vai estar fazendo ali pelo próximo. Perceberam a diferença? Então cuidado com essa onda de coaching, de autoconhecimento. Analisem de tudo, retenham o que é bom. E tudo que você pegar para estudar, para analisar, é sempre para dar graças a Deus, porque você não é nada. Certo? Então, o autoconhecimento ele precisa te levar para isso. Não, é porcaria, tá? É só uma teoria criada por um monte de gente pagã, porque o mundo é pagão, né? Como diz, o temperamento foi criado pro povo ocultista. Sim, praticamente tudo, né? Psicologia, medicina, tudo que você vê, que você entende, não tem pra onde fugir, tá? Então, analisem. 18. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Gente, cada palavra aqui é uma revelação. Cada palavra é uma revelação. Oro para que seu coração seja iluminado. Teu coração precisa de iluminação para que ele faça corretamente. As suas emoções estão deturpadas. Então o coração precisa ser iluminado para que você tenha uma emoção correta sobre as coisas. A fim de que você compreenda a esperança que foi concedida. Uma esperança. Esperança de quê? Salvação, gente. A esperança que tá tudo bem, que vai acabar o mal. E que essa coisa que a gente vê aqui, essas coisas ruins que acontecem vão acabar. Essa é uma esperança diária. Só que essa esperança, como diz aqui, foi concedida àqueles, ou seja, aqueles com crase, para aqueles. Somente para aqueles que ele chamou. Ímpio não tem esperança. Ímpio ama a vida. Tem esperança de futuro, de reino. Esperança do agora. Minha vida é maravilhosa. Esperança do ímpio é essa. Que ele chamou. E a rica e gloriosa herança, que é a herança, que é o reino, que ele deu ao seu povo santo. Deu, entregou, deu. Tó, leva pra você, leva. É seu. Deu. Cavalo dado, não olha os dentes, não é isso? Deu pro povo santo. Também oro, estamos chegando no final. Vou fazer só sobre Efésios 1 hoje, porque senão vai ficar muito tarde. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Você tá entendendo isso aqui, gente? Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, vírgula, os que cremos, tá? O poder insuperável, a grandeza não é para os outros, não é para todo mundo, é para os que cremos. E o mesmo poder grandioso que ressuscitou a Cristo dos mortos e os fez sentar-se no lugar de honra e direita de Deus nos domínios celestiais. Aí você vai falar assim, claro, Sueli, o poder de Deus é para conosco, os que cremos, porque tá disponível. Você quer ou não? Tá disponível para você. Só você crer. Aí eu te pergunto, quem pode crer? Todo mundo pode crer? Ah, é? Pode? Tá. A Bíblia fala que a gente é morto espiritual.
Morto espiritual. Então, um morto espiritual, para ele agir de forma espiritual, ele precisa não ser morto, porque o morto quer. O morto não sabe de nada, não sabe de coisa alguma. Então, para o morto reagir, precisa levar uns tapas na cara lá, ser ressuscitado. Você pode, você pode bater no morto, ele tá morto, ele não vai nem sentir dor. Bate no morto. Como é que faz para o morto reagir ao chamado espiritual? Tá lá morto. Ressuscita, aí ele começa. Aí ele, oi, tudo bem? Me chamou? Aí ele pode receber alguma coisa. Então, se a gente é morto espiritual, a gente precisa receber um chamado. Levanta, ressuscita. Agora, me ouve aqui, ó. A mensagem do evangelho é essa. E aí a Bíblia fala que depois que o evangelho é pregado, né? O morto, ele é ressuscitado. Aí ele vê, aí ele ouve o evangelho. Aí ele crê porque ele vai crer. Porque ele desenvolve fé dentro dele. Ai, que lindo. Então esse é o evangelho, que interessante, eu vou crer nisso. Eu decidi crer, escolho crer. É isso que o homem faz? Porque a Bíblia fala que a fé é um dom. Não vem de vós. Vem de Deus. Para que você não se vanglorie. Ah, eu creio. Mas por que o povo faz tudo invertido? Fala que a fé vem da pessoa, porque ela ouviu a mensagem, e aí ela crê, e daí ela tá salva, mas se ela perseverar... De onde que vem esse evangelho, gente? Morto não faz nada se não for chamado. Morto não faz nada se não receber um chamado. E quando ele recebe, ele só vai crer se a fé, que é um dom, for dada para ele. Então, se você tem fé, meu amigo, por que você fica em dúvida se você é um eleito? Todo dia você fala, Sueli, não sei se eu sou um eleito, porque às vezes eu fico nas coisas ruins do mundo, e eu faço muita besteira, e aí eu me arrependo, e depois eu tô lá de novo. Uai, Paulo sofreu desse mesmo... bipolaridade, dessa mesma bipolaridade espiritual, né? Isso é que eu posso dizer. Porque ele tava lá e falava, o bem que eu quero fazer, esse não faço, o mal que eu não quero fazer, esse faço, mas se não faço, quem faz é o pecado que habita em mim, blá, 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 blá. Se Paulo, que era Paulo, falava isso, imagine você, meu filho, que você na Vila do Pão, para poder se sentir alguma coisa. Então, eu não quero mais ninguém aqui que me segue, tá assistindo essa live, com dúvida se é um eleito. Analisa a si mesmo. Você tem fé? Fé no Messias, que ele foi lá, morreu no madeiro para dar salvação para você, que o Pai amou, criou o mundo todo e vai ter o reino. Você crê nisso daí? Você crê nisso, nessa boa nova? Você consegue crer dentro do seu coração? Ou você crê porque, eu vou crer, vai que... Não. Você crê dentro do seu coração? Você morreria por essa verdade? Então você é eleito, irmão. Como é que você não é eleito? Não, mas é por causa que daí eu faço um errinho, eu tenho um viciozinho ali e tal. Claro, tá errado, você tem que largar isso. Mas isso não diz se você é um eleito ou não. Essa não é a característica da classificação. E se você for um eleito, você errando, você se arrepende, você busca salvação, o Espírito Santo te promove. Pronto, tá respondido. De novo. Então 20, tá acabando. Que ressuscitou o Cristo dos mortos e fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. 21. Agora, ele está muito acima de qualquer governante. Isso aqui, Paulo estava falando naquela época, já tinha acontecido. O Messias foi lá, voltou, ficou à destra de Deus, está escrito aqui. Ele está acima de qualquer governante e autoridade. Pô, vocês estão de sacanagem. Ele está acima. Poder, líder, qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Gente, ele está acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder, qualquer outro nome. Não apenas neste mundo, mas também no futuro. Vocês têm medo de nova ordem mundial? Vocês têm medo de... Gente, 1 minuto vai acabar essa live, tá vendo? Eu tô bloqueadaça aqui. 1 minuto pra eu concluir. Vocês têm medo da nova ordem mundial, vocês têm medo do apocalipse, vocês têm medo, frequência do medo. Larga disso, gente. Messias, ele é autoridade sobre tudo. Quem controla os governantes, quem faz, quem endureceu o coração do faraó, quem vive Deus. E se você é filho dele, você tem medo de quê? Se ele tá cuidando da sua vida todos os dias. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Então é tudo para o seu bem, mesmo que você não entenda. O mal é para o seu bem, as coisas que acontecem com você é para o seu bem, mesmo que você não entenda e você não tem que questionar. Você é vaso, você não é oleiro, você não é criador, você é criatura e ponto final. 23. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Amém, aleluia. Essa foi boa. Amém, aleluia, irmãos. Isso aqui é pro meu irmão pentecostal. Então, gente, relaxa, vive sua vida para os propósitos de Deus para sua vida. Não anda em aflição, não anda ansioso por coisa alguma. Vá em paz, não peques mais.
Amém? Essa é a mensagem de Efésios para a tua vida. Faça o correto. Tudo que é bom e agradável, nisso pensar, e foge da frequência do medo. Sai, fecha as brechas demoníacas na tua vida, irmão. E tenha uma boa noite. E a gente se vê aqui amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário ou não, o tempo inteiro. Beijo. Manda like pro pessoal, para libertar a galera. Tchau.